A paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o pastor Rogério Zaid. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso Batalha Espiritual na Sexualidade. Na aula passada nós falamos sobre identificando os ataques demoníacos na área sexual. Nós vamos continuar falando hoje sobre a comunicação entre os demônios sexuais. É um assunto aí de grande valia para a vida das pessoas. Muitas pessoas travam batalhas na área sexual que elas não entendem, e eu estou aqui buscando inspiração no Senhor para querer te ajudar nisso, trazer luz aí, clareza, para que você entenda contra quem você está lutando. Eu gostaria de ler um texto base que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então eu quero falar um pouco hoje sobre a comunicação entre os demônios sexuais. As pessoas perguntam, pastor, existe comunicação entre os demônios sexuais? Existe. Demônios falam, demônios se comunicam. Eles ficam numa esfera, que é a esfera que a gente chama de esfera celestial. Eles ficam num ambiente espiritual, na realidade. Tem pessoas que têm a frequência ocular calibrada, elas enxergam. Tem pessoas que não. Da mesma forma que tem pessoas que têm a frequência auditiva calibrada, elas conseguem ouvir vozes. Isso são dons. São dons que também são frequências, tá? Existem demônios que eles se materializam, ou seja, existe o que até o misticismo fala, e é uma verdade o que eles falam. O estado vibracional de determinados demônios é tão alto que eles conseguem se materializar. Isso é fato. Então, eles conseguem, na realidade, aparecer para as pessoas, assim como se a pessoa, a olho nu, de tamanho é o estado vibracional dessa entidade. Agora, o que muitas pessoas não entendem é que os demônios sexuais se comunicam, tá? Para você entender isso, precisa estar ciente dos dois tipos de influências que existem. Vamos lá. Os dois tipos de influências demoníacas. Primeiro, a influência do lado de fora dos espíritos. Agem na vida das pessoas de fora para dentro, de modo a influenciá-las na sua vida sexual. Então, existem um nível de influência que é de fora para dentro. Isso mesmo, de fora para dentro. Então, de fora para dentro, de fora para dentro. É do lado de fora para querer te atingir por dentro. No caso, é o nível que a gente até chama de opressão. Então, existem demônios na área sexual que eles oprimem as pessoas o tempo todo. É uma influência, a pessoa recebe essa influência. E nós temos falado muito de influência a nível de tentação, obsessão e também opressão. O segundo nível de influência, o tipo de influência, é a influência do lado de dentro dos espíritos. Agem na vida das pessoas do lado de dentro, de modo a influenciá-las na sua vida sexual. Devido a existir essa influência, os espíritos comunicam entre si também. Então, assim, o demônio está dentro da pessoa, ela está possessa, ou ela está num nível maior que é de dominação, ela perde os sentidos, ela não se lembra nunca de nada, acontecem também. Tem possessão que a pessoa se lembra do que está acontecendo, ela se lembra de tudo, ela só não consegue falar, reagir. Mas a dominação é algo muito mais profundo, porque a pessoa ela apaga, ela não tem domínio da realidade, do que estava acontecendo. Então, existe essa influência desses espíritos, né, demoníacos, desses demônios na área sexual, do lado de fora e do lado de dentro. De fora para dentro e de dentro para fora. Agora, existem 4 níveis de comunicação entre os espíritos. O demônio do lado de dentro, você precisa entender duas coisas. Vamos lá, o demônio do lado de dentro. Quando digo demônio do lado de dentro, estou falando de possessão demoníaca. Quando digo lado de fora, estou falando de opressão demoníaca. Existem vamos lá, 4 níveis de comunicação. Os demônios do lado de fora se comunicam com os demônios do lado de dentro. Então, existem demônios, escute só, que ele está agindo aqui, lá de fora, fora da pessoa. Mas existe um demônio dentro da pessoa. Então eles se comunicam, eles conversam no espiritual, na esfera espiritual, eles se comunicam. Agora, isso é um nível de comunicação dos demônios sexuais. Então, o demônio sexual que está do lado de fora, ele se comunica com o demônio sexual que está do lado de dentro, que é a nível de possessão.
E também existe o demônio do lado de dentro que se comunica com o demônio do lado de dentro. Então são duas pessoas. Duas pessoas, tá? Ambas têm um demônio dentro delas, nessa área sexual. Ambos têm. Ela está possessa, ela tem um demônio que age ali dentro dela. Então, esse demônio aqui, que está dentro da pessoa, se comunica com esse demônio aqui, que está também dentro da pessoa. São comunicações do lado de dentro. Existe a comunicação do lado de fora com o lado de dentro, a nível demoníaco. Existe a comunicação do lado de dentro com o lado de dentro, a nível demoníaco. E existe também os demônios do lado de fora que se comunicam com os demônios do lado de fora. Então, por exemplo, tem pessoas que elas não estão no nível de controle de possessão ou de dominação, mas elas têm uma perseguição espiritual na área sexual por demônios que ficam do lado de fora, eles perseguem elas, onde elas vão, eles vão atrás. Muitas vezes são pessoas até, pessoas podadas não, como que eu posso falar assim? Pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas puras, porém há uma perseguição no mundo espiritual, na esfera espiritual, em relação àquela pessoa, com demônios do lado de dentro, de fora. Eles se comunicam. Tá? Então esse demônio tá aqui, ó. Tem o Chiquinho, ele sofre uma perseguição espiritual na área sexual, mas ele não é possesso, ele também luta contra isso, mas ele tem essa perseguição. Aí esse demônio aqui, ele se comunica com um demônio aqui que também o Chiquinho, ele tem esse demônio que persegue a vida dele, ele não é possesso. Mas a Chiquinha, ela também tem essa perseguição também na área sexual, mas ela também não é possessa, ela também é íntegra, reta. Só que esses demônios se comunicam. Eles se comunicam na esfera espiritual, muitas vezes até nas regiões celestiais, dependendo. Eles se comunicam para quê? Para que eles possam atrair aquelas duas pessoas para uma questão de pecado sexual. Isso acontece demais. Isso acontece o tempo todo, aliás. O que mais acontece quando as pessoas caem no pecado sexual é a comunicação entre os espíritos, tá? Eles se comunicam, as pessoas, deixa eu só dar uma arrumada aqui na câmera, eles se comunicam e as pessoas não entendem isso e elas acabam caindo assim, porque a pessoa já tem um espírito de sensualidade, de prostituição, que persegue a vida dela, o outro também tem, e esses demônios começam a se comunicar de modo a fazer aquelas duas pessoas caírem nessa área. Os demônios do lado de dentro se comunicam com os demônios do lado de fora. Então é um demônio que está dentro da pessoa que vai se comunicar com o outro lado de fora. Bom, basicamente isso. Esses demônios se comunicam nesses níveis de comunicação, levando as pessoas a serem pressionadas até caírem em pecado sexual. É muito comum vermos mulheres e homens serem influenciados por esses demônios. É comum isso daí. Acontece o tempo todo, gente. Escuta o que eu estou falando. Se você olhar, se você perceber as quedas que você teve na área sexual, muitas delas foram através de comunicação entre demônios. O demônio que está agindo na tua vida, ele vem só para algo no teu ouvido, na tua mente, em relação a outra pessoa, porque também na vida daquela outra pessoa já tem também um demônio soprando, e ali aqueles demônios te uniram. Tá? Aqueles demônios, através daquela comunicação espiritual, eles uniram vocês ali e você acabou caindo, né, no pecado sexual. Os tipos de comunicação entre os demônios sexuais, existem os tipos de comunicação entre esses demônios na vida das pessoas. A realidade é que a maioria das pessoas nem sabem que isso existe, isso é fato, isso existe. Pastor, quais são as razões desses demônios sexuais se comunicarem? Eu vou falar aqui algumas coisinhas básicas, mas primeiro, uma razão da ordem superior demoníaca. Os demônios de escala maior comunicam os demônios menores para perseguirem determinadas pessoas na área sexual. Às vezes já é algo determinado por Ra-Satã. Então aquela entidade, aquela pombagira, ela vai perseguir a vida de uma determinada pessoa na área sexual. E ela vai usar muitas vezes também outras pessoas que também possuem ali uma entidade por trás disso tudo. Então vem também de uma ordem superior demoníaca. Por isso que eles se comunicam. Segundo, as legalidades sexuais não tratadas. Pessoas que deram muita brecha nessa área e nunca trataram disso sofrem perseguições diárias. Então assim, pessoa se masturba, vê pornografia, pessoa tem trejeitos de homossexualidade,
é fruto de um adultério, é filho bastardo, que foi gerado fora da aliança de casamento. Isso são legalidades diretas, quando é eu que dou, ou indiretas, quando são os meus pais que abriram essa porta na área sexual de pecado na minha vida. No caso, o filho de adultério, ele não tem culpa de ser um filho de adultério, mas ele carrega a consequência do erro do pai e da mãe, que foi o adultério. Então ele vai carregar isso, e é só o poder do Senhor para desfazer isso na vida daquela pessoa, na vida daquela criança. Então tem muita gente que esses demônios, eles perseguem e se comunicam porque tem muita gente cheia de legalidade na área sexual. Muitas legalidades que nunca foram tratadas. Mas, pastor, eu sou crente. Sou crente há 10 anos, 20 anos de crente. Crentossauro, pastor. Você pode ser o maior crentossauro que tiver, mas se você não tratou um pecado sexual quando você era solteiro, nem casado era, e muito menos servo de Deus, no mundo espiritual, guarde isso que eu estou falando, no mundo espiritual você não resolveu aquele pecado, mas eu sou crente. Sou crente, sou crente, sou crentossauro. Você pode se nominar crente, mas biblicamente um servo de Deus é aquele que se arrepende. E a Bíblia diz que para nós se arrependermos, nós temos que se converter e confessar todos os nossos pecados. Quando eu confesso esse pecado, chego diante de Deus e falo: Senhor, eu me deitei com fulana de tal quando eu era solteiro, eu perdi a minha virgindade com aquela pessoa, Senhor, olha, eu abusei de tal pessoa. Aí eu começo um processo de arrependimento. Nesse processo de arrependimento existe um processo de quebrantamento, de limpeza, e aí isso no mundo espiritual, Deus, ele começa a operar e você vai resolvendo isso no mundo espiritual. Mas a maioria das pessoas nunca resolveram nada. Por exemplo, tem gente que acha que casar resolve fornicação. Isso não é verdade. Espiritualmente falando, não é porque você está casando que você está resolvendo uma fornicação. Como assim, pastor? Por exemplo, os jovens da igreja estão se deitando, estão tendo relação sexual, não é? A semana inteira estão lá se relacionando sexualmente, aí não, a gente não pode ficar assim, vamos casar. Aí eles acham que casando ele está resolvendo aquilo. Na realidade, você provavelmente você está colocando mais lenha na fogueira ainda. Mais problema. Mas, pastor, você está falando que eu não posso casar? A Bíblia diz que é melhor casar do que se abrasar. Você falou verdade. É melhor casar do que se abrasar. Ou seja, é melhor eu casar do que eu pecar sexualmente antes. Agora, a pessoa já está pecando e depois ela casa, primeiro ela tem que fazer o quê? Ela tem que tratar o pecado sexual, pedir perdão para Deus, parar de se relacionar sexualmente com um parceiro ou com a parceira, pedir perdão para os pais porque lesou os pais, porque mora com os pais, pedir perdão para os sogros porque lesou os sogros, porque o sogro ou a sogra, ele tem um filho, que pode ser o teu parceiro ou a tua parceira. Pedir perdão para o seu parceiro ou a sua parceira, tá? Pedir perdão para Deus, pedir perdão para os pais, pedir perdão para os sogros, pedir perdão, olha só isso. Pedir perdão para o parceiro ou para a parceira, dependendo da situação, pedir perdão para os pastores, porque às vezes as pessoas estão inseridas no corpo de Cristo, fazendo obras no corpo de Cristo, mas com pecado sexual. Então, olha o tanto de situações que você vai ter que tratar. A nível de fornicação, eu tô falando de fornicação só. Vai ter que pedir perdão para um monte de mais. Sou casado, 500 anos, sou o maridossauro. Não importa. Se você nunca fez isso, vai ter que fazer. Isso é princípio, irmão. É por isso que tá cheio de gente com problema na área sexual. Nunca tratou nada, nunca resolveu nada. Pastor, minha mãe morreu, minha mãe faleceu. Aí você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, minha mãe é falecida, meu pai é falecido. Mas eu quero pedir perdão porque eu me deitei com tantas pessoas. Eu perdi minha virgindade desse jeito, de uma forma abrupta, de uma forma pecaminosa, absurda. E começar a buscar esse arrependimento na presença do Senhor. Então esses demônios eles se comunicam por causa disso. A maioria das pessoas, escute isso, 95 para 99% das pessoas dentro das igrejas, eu não estou falando de mundo, esquece mundo. Mundo, a gente sabe que tem legalidade latente na área sexual, mas a maioria das pessoas do mundo, das igrejas, eles têm legalidades sexuais não tratadas. Pastor, como que você sabe isso? Primeiro que a gente lida com muita gente, e a maioria é problema na área sexual. A maioria.
É masturbação, quando não é masturbação é pornografia, é pedofilia, quando não é pedofilia é incestualidade, é zoofilia, quando não é zoofilia é fetiche, quando não é fetiche é adultério, quando não é adultério é fornicação, quando não é sadoma, é um conjunto, é muita coisa. Então assim, as pessoas têm legalidades sexuais, elas não tratam isso, aí esses demônios sabem, porque essa pessoa tem uma marca. Ó, deixa eu falar. Um pecado não resolvido, não confessado aqui embaixo, na terra, é um escândalo aberto nos céus, nas esferas celestiais. Então, o que você não trata, no mundo espiritual, isso está latente. O tempo todo fica latente, os demônios sabem. É por isso que a gente vê as pessoas assim tão firmes, de repente sai da igreja, cai. Por quê? Porque ela tinha legalidade não tratada. E aí o que ela tem que fazer? Tratar aquela legalidade e pedir perdão para Deus. E os demônios sabem disso. Eles vêm no mundo espiritual, eles olham e falam assim, aquela pessoa tem legalidade, a gente pode agir na vida dela. Aquele outro também, a gente pode até bolar. Olha só, assim, eu estou te mostrando aqui uma comunicação demoníaca. Aí uma entidade fala assim, ó, aquele ali tem um problema nessa área, e esse aqui também, então vamos unir os dois. E ali começa uma escravidão na área sexual. Os demônios, observadores das suas fragilidades também. Existem demônios que nos observam. A Bíblia diz que o adversário ele é tido lá no Salmo 91 como o caçador de pássaros, né? Então o caçador de pássaros fala isso, ele analisa a presa, a fragilidade da presa, o que a presa come, o que ela não come, o que ela faz, o que ela não faz. E existem demônios observadores, e eles observam que as nossas fragilidades. Então, se aquela entidade ela percebe que você tem fragilidade na vida sexual, ele vai te perseguir nessa área. E aí ele vai se comunicar com outros espíritos para começar a te atacar também nessa área, de alguma forma, tá? Aí dentro dos diversos tipos de pecados sexuais, vai começar a te atacar para que você também fique escravo em pecados sexuais. Existe também uma outra causa aqui as razões da comunicação entre os demônios sexuais. Uma outra razão é ter caído em pequenos laços sexuais. Pequenos laços desencadeiam em grandes laços. Os pequenos deslices sexuais podem desencadear em grandes pecados sexuais. Às vezes é uma coisinha. Às vezes é um olhar que você deu para uma mulher de uma maneira impura, aquilo já pode gerar um pecado de adultério grotesco, daquele pecado de adultério pode gerar morte, pode gerar uma criança, pode gerar uma doença, e olha, sua vida nunca mais ser a mesma, literalmente. Por exemplo, dando um outro exemplo, você pode pecar uma vez só na sua vida, uma vez, mas destruir tudo aquilo que um dia você construiu. Por exemplo, uma pessoa que mata uma pessoa, tudo que ela construiu se acaba ali, porque ela vai ser condenada, ela vai ser presa, ela vai receber palavras contrárias, vai receber ódio das pessoas, porque as pessoas também vão querer a morte dela, tá? Dentro do contexto do nosso mundo, e ela vai passar muitos anos numa prisão, muitas vezes também aprendendo só o que não presta, convivendo com pessoas também cheias de pecados dos mais diversos níveis. Então, ter caído em pequenos laços sexuais também faz parte da comunicação demoníaca. Se você cai, eles vão conversando entre eles, ó, ele caiu nesse laço, coloca esse laço aqui. E olha, o que mais tem hoje é o prato, né? O pessoal fala do prato, olha, tem um prato, geralmente a nível de mulher, de homem, e o inimigo sempre está colocando laços sexuais também na vida das pessoas. É uma mulher que ele coloca linda no teu caminho, mas que não é de Deus para tua vida, é um homem que ele coloca na tua vida, mas que não é de Deus para tua vida, e ali você tem um deslize, e aquilo ali vai desencadear. Por exemplo, é aquele moço que está namorando e ali ele coloca a mão sem querer nos seios da menina, mas aí a menina também já se sentiu atraída, gostou, daqui a pouco coloca de novo, né? A famosa mão boba, que de boba não tem nada, ela é mão espertinha. E ali começa o quê? Ele começa a passar a mão, daqui a pouco ele taca a mão na genitália, nas zonas erogenas, e ali daqui a pouco eles já estão caindo em pecado sexual, dali pode gerar uma gravidez precoce, dali pode gerar uma questão de outras situações. Então tudo isso aí, os demônios sexuais, comunicadores, eles utilizam. Eles ficam te observando, gente. Presta atenção. Muitas vezes parte de ordem superior demoníaca, muitas vezes eles veem as legalidades sexuais que vocês têm que nunca tratou, eles observam as suas fragilidades,
eles observam os pequenos laços sexuais que você já caiu, e ter sido gerado fora de uma aliança de casamento. Isso aqui é complicado. Toda criança que foi gerada fora da aliança de casamento tende a ter problemas na área sexual. Todas, todas, todas. Aí é só o poder de Deus para entrar, porque assim, é o que eu falei. Pensa num filho de estupro. Eu tenho um caso, que eu já peguei. Tem um amigo meu que é um profeta. Sabe o que é um profeta? Pensa num profeta, que ele revela o profundo escondido, Deus dá a visão aberta, ele vê os olhos nus, Deus fala com ele de uma maneira profunda, só que ele é filho de um estupro. E ele tem um problema na área sexual terrível, ele tem um problema para a parte da homossexualidade horrendo, grotesco. Porque ele foi gerado de uma violência sexual. Ele veio para esse mundo debaixo de uma violência sexual, de um ataque em relação à sua mãe, e ali ele foi gerado. E aí a mãe começou a tratar ele, que não queria, aí já recebeu uma carga de rejeição, porque ele era um filho de um estupro. Aí a mãe decidiu ter a criança, mas ela falou, já que eu vou ter, eu quero menina. Veio o menino, e depois disso ele começou a ter problemas na escola de abuso sexual. Por quê? Porque, olha isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui até na câmera, deixa eu ver se dá pra mim mostrar aqui, se eu vou mostrar direitinho, vamos lá. Isso, ó, tá vendo isso aqui? Todo pai é isso aqui na vida de um filho, de uma filha, é uma proteção. Vamos supor que aqui é um telhado, tá? A criança tá aqui embaixo, ó, ela tá aqui embaixo, ela fica aqui embaixo. Você, pai, mãe, é isso, é um telhado. Tá, o telhado tá fechadinho, eu vou até fechar os meus dedos aqui, fechadinho, ó. Aqui embaixo, aqui assim, ó, se a pessoa ficar, não cai nada. Mas isso aqui, quando o pai e a mãe, eles estão debaixo da bênção de Deus, da obediência a Hashem, ao Senhor, ao Eterno, pode vir o que for, vai vir ataques, mas tem proteção, porque eles estão debaixo da obediência. Mas quando os pais, eles obedecem, eles caem no pecado sexual e geram crianças, filhos, ó, tá vendo esse aqui é um telhado, mas olha, ele tá cheio de frestas, buracos, esburacado. Quem estiver aqui dentro vai ser atacado pelo que vem aqui. E se o pecado é sexual, a brecha é sexual, vai atingir a criança na área sexual. Pode perceber. Por exemplo, tem pais que o pecado deles é criminalidade. Você vai ver que os filhos vão ter a tendência igual. Eles vão cair naquela área, porque os demônios que agem são demônios que agem na área da criminalidade. E assim vai, sucessivamente. Então, pai, você é isso aqui, ó, você é um telhado. Se o teu telhado está esburacado porque você abriu portas na vida do teu filho na área sexual, isso gerou uma criança. Essa criança é chamada em língua hebraica de mamizer, um filho bastardo. Hoje, muitos filhos dos nossos dias, da geração de hoje, são filhos bastardos. Nós estamos vivendo um dos maiores tempos de bastardia no mundo. Filhos que foram gerados fora da aliança de casamento. Dentre eles existe o filho da fornicação, filhos entre pessoas solteiras, existe filhos de estupro, filhos de um abuso sexual, de uma violência sexual, filhos de adultério, de pessoas casadas, ou uma casada ou outra não casada, e filhos também de incestualidade, filhos de pessoas da parentela. Todos esses filhos são considerados filhos bastardos, ou seja, foram gerados fora da aliança de casamento. Então, eles vão ser atacados na área sexual. É por isso que você pega criança de 5 aninhos de idade que se masturba, como eu já peguei, que pinta a unha, carrega a bolsinha da mãe como se fosse uma menininha. Por quê? Ah, pastor, isso não é doença? Não. É porque ele foi gerado, telhado, fora de uma aliança de casamento. Então, ele é atacado naquela área. E a tendência é de ele ter algum problema na área sexual. E aí isso vai resbalar em várias manifestações sexuais. Pode ser que ele seja promíscuo, pode ser que ela seja promíscua, pode ser que ele seja garoto de programa, ou ela prostituta, pode ser que ele seja adúltero, pode ser que seja fornicário, pode ser que ele seja pornólatra, pode ser que ela seja tipo, tantas coisas que tem hoje em dia na área sexual, pode ser que seja de tudo na área sexual. Então, eles se comunicam. Quando uma criança é gerada fora dessa aliança e os pais não trataram, pastor, o meu filho foi gerado fora da aliança de casamento. Como eu trato isso?
pedindo perdão para o seu filho. Você tem que chegar para ele e falar assim: filho, quero te pedir perdão porque eu te gerei fora de uma aliança de casamento, eu não estava debaixo da cobertura de Deus, mas eu te peço perdão, eu abençoo a sua vida e declaro a proteção de Deus sobre a tua vida. Pastor, mas meu filho, ele tem 2 meses, ele tem 2 anos, não importa, você vai falar isso para ele, porque de qualquer modo, você pode falar com um filho de 10 anos, ele não vai entender. Mas o mundo espiritual vai, você está falando, você está liberando a palavra, o mundo espiritual vai ouvir, você vai estar resolvendo isso no mundo espiritual, mas você vai falar para o teu filho, e na medida que você falar, aquilo vai ser quebrado, anulado, cancelado no mundo espiritual, e você vai começar a cobrir o teu filho espiritualmente, mas primeiro, você tem que começar com você ser tratado. Não adianta você tratar teu filho se você ainda não foi tratado. Então, tudo isso, essas causas que eu falei, faz com que as pessoas elas sejam atacadas, como que eu posso? Assediadas por espíritos malignos, através de comunicação demoníaca. Os demônios se comunicam entre si e ali eles armam laços, ciladas para as pessoas na área sexual. Os tipos de comunicação entre os demônios. Esses demônios se comunicam de algumas formas. Primeiro, a comunicação oculta. Essa comunicação é no mundo espiritual e as pessoas envolvidas não sabem. Então, às vezes, esses demônios se comunicam como? É uma comunicação oculta, você não sabe. No mundo espiritual eles falam, ó, vamos atacar tal pessoa, ela tem uma legalidade assim, ó. Eu não coloquei também aqui, mas também poderia ter colocado, tá? Mas aí você anota aí, nas razões de comunicação demoníaca, trabalhos de feitiçaria na área sexual, mandados, porque às vezes a pessoa ela vai ser atacada na área sexual por causa de trabalhos que forem enviados, tá? E ali aqueles demônios vão se comunicar um com o outro e vão bombardear a vida daquela pessoa na área sexual. Isso também vai influenciar a pessoa, isso também vai trazer peso dependendo do tipo de pessoa, essa pessoa também. E esses demônios eles se potencializam por causa de ilegalidades não resolvidas na área sexual, e em outras áreas também. Então, no mundo espiritual, como que é essa comunicação? Eles se comunicam. Só que geralmente as pessoas envolvidas não sabem. Então, esses demônios estão se comunicando, eles estão trabalhando para aquelas pessoas caírem em laços sexuais, e as pessoas vão caindo, e no mundo espiritual esses demônios têm uma comunicação oculta. Agora, existe a comunicação explícita. É quando o demônio se apodera de uma pessoa e fala com a outra explicitamente sobre sexo. Tá cheio de gente que eu conheço que fala assim, ó, quero transar com você, eu quero sair com você, mas quem está falando muitas vezes ali é uma entidade. É um demônio que está usando de sedução através da palavra, um espírito de encantamento, que acha através da palavra aquela pessoa já se excita com aquilo, e ali ela acaba também dando vazão para aquela comunicação e caindo na área sexual. Existe a comunicação ofensiva, são demônios que se manifestam de modo ofensivo com outras pessoas, falando palavrões e palavras obscenas também. Existem comunicações ofensivas, né? Aquela pessoa que fala palavrão, palavras chulas, palavras vulgares a nível sexual, palavras pornográficas, né? A pessoa fala um monte de palavra pornográfica, ela fala palavras bem obscenas, bem vulgar mesmo. E existe a comunicação pessoal. O demônio se revela para a pessoa e o convida a ter sexo com ele ou com alguma pessoa. Então o demônio fala com a pessoa ouve o demônio ou no ouvido ou na mente, ou no mundo espiritual. Espiritualmente falando, ela escuta aquele demônio, ela vê muitas vezes, a pessoa que vê demônios ou ouve, ela tem um dom, só que o inimigo quer usar isso para ele. Por isso que esse dom, a pessoa tem que entender como funciona esse dom e calibrar. Isso aí é um outro curso que a gente vai dar futuramente, que é Operando dos Dons do Espírito Santo. Mas vamos lá. Então, a pessoa tem o dom de ouvir. Então, ela ouve, o demônio fala com ela, olha, eu quero que você se deite comigo, a gente vai falar mais pra frente sobre sexo com demônios, ou, olha, eu quero que você se deite com tal pessoa. Eu contei aqui a história de uma moça, ela uma vez, ela veio tratar com a gente, e aconteceu o seguinte, que ela era de centro, e ela era virgem, e a mãe de santo ficou incorporada, e a pombagira falou o seguinte, olha, eu quero que você perca a sua virgindade. Olha como que é algo forte. Perca a sua virgindade com aquele rapaz. Aí aquele rapaz era um rapaz, um ex-detento, tinha acabado de sair da prisão, e ela se deitou com aquele rapaz. Olha só o que ela fez. Ela obedeceu a uma entidade, a um demônio, uma pombagira, e ela se deitou e ela
profanou o seu corpo, ela se deitou em obediência a uma entidade, ela perdeu a sua virgindade se deitando com um rapaz que também era um ex-detento. Ela dizia o seguinte: pastor, eu nunca vi aquilo, mas aquele homem parecia uma máquina de fazer sexo. Por quê? Porque na realidade não era ele. Era aquela pombagira se alimentando da força vital dele e da força vital dela na hora do ato sexual, da energia sexual deles. Aquela entidade se alimentava disso, por isso ele era como se fosse uma máquina de fazer sexo. E ela acabou tendo o rompimento do seu ímen, ela acabou perdendo a sua virgindade, que era aquilo que a mantinha pura também diante de Deus, é uma das coisas que mantém pura a pessoa sexualmente, que é a guarda da sua virgindade, e ela acabou perdendo isso, e teve muitos problemas na área sexual, não conseguia arrumar ninguém, ela ficou traumatizada, ela teve situações na vida dela, perseguição nessa área sexual. Então, o demônio ele se comunica, ele pode usar ali uma pessoa, que no caso foi a mãe de santo da época, incorporada com a pombagira, falou com ela. Então a pessoa, ele vai falar com você de alguma forma. A pessoa que sofre essa perseguição, essa entidade vai falar de alguma forma com essa pessoa. Então existem esses níveis de comunicação. A forma da comunicação entre os espíritos, veja, ele pode se comunicar com as pessoas, eu acabei de falar um pouco sobre isso, nos sonhos. Podem se comunicar nos sonhos das pessoas de modo a levá-los a pecar na área sexual. O demônio, tem muitos demônios na área sexual, eles visitam as pessoas no sonho, no sono da pessoa, no sonho dela, e ali eles falam o que eles querem fazer com aquela pessoa. Eles falam, eles fazem, a pessoa ela está muitas vezes rendida e ela acaba caindo no pecado sexual, tá? É uma maneira. Uma outra forma que eles se comunicam, esses demônios sexuais, espíritos podem se comunicar materializando-se para seduzir e enganar as pessoas. É o que eu falei. Tem demônios que eles vibram de tal forma, é um estado vibracional, que eles se materializam. Quando eles se materializam, eles seduzem um homem, no caso tem demônio na versão feminina, aí geralmente ele se transfigura em uma mulher linda, maravilhosa, escultural, e aquele homem é seduzido por aquela mulher, que não é uma mulher, é um espírito que se materializou, uma entidade na área sexual que se materializou para ter ato sexual com aquele homem. Ou um demônio sexual na versão masculina que se materializa também, que se transfigura em um homem, um deus grego, como diz uma mulher, num caso desse, e ali seduz ela e engana para ter ato sexual. Também se comunica através de pessoas, revelam-se para algumas pessoas de modo obsceno e perturbador. Ele pode chegar diretamente para a pessoa, usa pessoas com teor sexual, e hoje tem muitos, às vezes a mulher está passando na rua, o cara vai lá, ele canta, ele é usado, e o inimigo está assim, ele está oprimindo as pessoas nessa área. Viagem astral, ele se comunica através de viagem astral, tem muita gente que às vezes, aqui é viagem astral ou arrebatamento, mas geralmente quando é arrebatamento, quando nós somos tem três tipos de arrebatamento, né? Mas eu vou falar de dois aqui, o arrebatamento terrestre e o celeste. Quando uma pessoa é arrebatada na terra, que ela sai do corpo, tá? Sai do corpo, e ela visita lugares, geralmente o anjo do Senhor está junto com ela. Agora, uma pessoa que ela faz viagem astral, que é muito parecido, tá? Muito parecido, só muda quem está por trás. Geralmente é isso, muda quem está por trás do negócio. Mas na viagem astral, que é uma espécie de arrebatamento, segundo a palavra, parei aqui na boca, a pessoa que pratica isso, geralmente, ela está suscetível a entidades demoníacas na área sexual. Esses demônios podem se comunicar com essa pessoa sexualmente. Por isso que tem muitos... Peraí, irmãos. Não gosto da boca aqui. Por isso que nós precisamos entender de mundo espiritual. Por quê? Muitos demônios hoje, eles estão entrando nas igrejas através de viagem astral. Muitos satanistas, através de viagem astral, que é muito parecido com arrebatamento, a pessoa sai do corpo e ela vai viajando, passando em vários lugares. Aí, no caso, quando a pessoa é arrebatada, o próprio Senhor Espírito Santo, no caso, o anjo do Senhor, vai conduzindo aos lugares, ou o próprio Mashiach, o Senhor Jesus, para ela ir em alguns lugares, às vezes ela vai em um hospital, ela
ela intercede por alguém, ela ora, aquela pessoa é curada, ou ela vai num cemitério fazer algum trabalho de feitiçaria, e ali ela faz algo, uma obra do Senhor arrebatada. Olha que coisa gloriosa. Isso aqui é um outro curso que lá na frente eu quero dar, vivenciando o arrebatamento em espírito. Mas existe a viagem astral, que é a mesma coisa, a pessoa sai fora do corpo e ela vai indo para os lugares, e muitas vezes ela é assediada por demônios já nessa viagem astral. Existe um assediamento de demônios a nível sexual, demônios que querem fazer sexo com aquela pessoa, que querem martirizar-a sexualmente, mas também existem pessoas que já têm um domínio nessa área, que são os satanistas. Eles saem do corpo, eles entram nas igrejas e ali eles pressionam as pessoas na área sexual, em outras áreas, para que o culto não dê certo, para que não consigamos adorar a Deus. Isso é real, gente. Isso é real, isso é real, isso é real. Isso acontece. A gente precisa ter que o mundo não tem as coisas. O mundo tudo é inocente. E a gente tem que entender que as coisas do mundo não são inocentes. Tá? Tem muito satanista entrando nas igrejas através de viagem astral. Aliás, muitas vezes os demônios nos visitam através de viagem astral que as pessoas fazem, que quer o seu mal, que quer te perturbar, que quer te seduzir, que quer te assediar nessa área. Existe também a hierarquia demoníaca. Os demônios de maior patente no mundo espiritual se comunicam com demônios de menor patente. A comunicação é sempre de modo a levar as pessoas a cair no pecado sexual. No caso aí, demônios de maior patente e demônios de menor patente. O demônio de maior patente comunica um propósito para o demônio de menor patente, que coloca isso em operação. São os demônios operacionais. Eles agem segundo o que foi passado pelos demônios de maior patente, os Shedins. Existe também a atração sexual perigosa. Quando esses demônios se comunicam entre si e influenciam as pessoas envolvidas, essas são atraídas e seduzidas a cometerem o pecado sexual. Existem pessoas que esses demônios atraem para perto um do outro como um imã. Isso é fato. Gente, eu trato dessas situações, é um imã. É um imã. A pessoa que tem problema na área sexual, parece que ela atrai outra que tem problema na área sexual. Peguei um caso esses tempos atrás aí, a mesma coisa. O cara era promíscuo, a moça estava com problema no casamento dela. E aí eu fui fazer um encontro e até falei para líder dos jovens do encontro, falei assim, ó, vamos orar porque tem uma pombagira, uma entidade, na vida dessa menina, na vida do rapaz, e essas pombagiras estão se comunicando, esses demônios. Eu falei isso para ela, elas estão se comunicando, e eu fui, conversei com a moça, falei para ela, ó, deixa Deus te tratar. Ela estava buscando pela restauração do casamento dela. Aí eu falei assim, ela falou que não ia arrumar ninguém, que ela queria se tratar, tal. No outro dia, já em casa, recebi a ligação, a menina decidiu se divorciar. Tá, comecei a tratar com o rapaz, que é o ex-marido dela agora, e aí o rapaz foi para a igreja, começou a buscar Deus, ficou firme com o Senhor. Ele tinha alguns problemas, a gente foi tentando tratar, foi para uma igreja, começou a buscar. Ela, escute só, começou a se envolver com aquele rapaz lá do encontro, que a pombagira estava se comunicando, os demônios. Começou o rapaz ir para casa dela e ela se separou do marido já corporalmente e também de ambiente. Saiu da casa que eles estavam, o rapaz entrou em choque, em parafuso, não entendeu nada, embora ele sabia das coisas erradas que ele também já havia feito. E aí o que acontece? Ela começou a ter essa queda por esse rapaz e começou a sair com ele e tal, tal. E eu já tinha visto isso lá atrás no encontro. Eu falei, ó, fique esperto, que esses demônios estão se comunicando e vai querer. E isso porque ela tinha falado para mim que queria a restauração do casamento. Deus havia visitado ela em sonhos, falado para ela esperar, porque Deus ia fazer uma obra no casamento dela. Hoje Deus fez a obra na vida do ex-marido dela e ela começou a ter problemas terríveis. Por quê? Irmãos, a partir do momento que as pessoas não ouvem o que Deus fala, se Deus falar com você e você não dá ouvido, você vai perecer, filho. Porque, como eu disse, a obediência traz proteção. Começou a se envolver com um cara que estava na igreja, promíscuo. Conversei com a pastora, falei, eu confrontei a pastora, conversei com a líder dos jovens, a líder dos jovens entendeu, confrontou eles o tempo todo, tanto o rapaz quanto a moça, porque pensa só, se a igreja permite uma moça que estava casada, ela estava casada ainda, ela já estava com um rapaz, é adultério. E aí se a igreja permite não falar nada,
Aí vai parecer assim, essa igreja permite tudo, essa igreja é permissiva, essa igreja é libertina. Confrontei a pastora da igreja, falei para ela, pastora, a igreja, a senhora precisa confrontar essas pessoas. A pastora nunca confrontou nada, e aí deu o que deu, virou uma bola de neve, só problema não resolvido. Mas a nossa parte a gente fez, a gente confrontou porque o Senhor me orientou a confrontar. Confrontei a moça também, em amor, mas eu confrontei. Falei para ela, você está errada, você vai colher um preço alto por isso, vai pagar um preço alto porque você está desobedecendo. Não porque eu estou falando que ela vai pagar um preço alto, não é isso. Longe de mim lançar maldição na vida de alguém, tá? Minha função é abençoar, mas como pastor eu tenho que falar a verdade, a vertente espiritual. Falei para ela, você vai acabar pagando um preço muito caro porque você está desobedecendo ao que Deus falou para você. Ela começou a se envolver com aquele rapaz, porque começou lá no encontro, no trabalho de libertação, os demônios mesmo ali começaram a se comunicar. Eu falei com ela, eu avisei ela, e mesmo assim ela disse que não ia se envolver com ninguém, ela queria a restauração do casamento. No fim, irmãos, em um mês ela estava separada, já estava se envolvendo com esse cara, e na realidade depois estava ligando pro ex-marido falando que amava ele ainda, mas estava com o outro. Olha só, por quê? Porque ela na realidade não quis obedecer à voz do Senhor Deus de Israel e deu ouvido à voz do adversário, daquela pombagira que estava agindo ali na vida dela e na vida do moço que era promíscuo. Ele já tinha esse problema também, ele era assim, e foi confrontado. Então, tudo isso, gente, faz parte. Agora, existem alguns sinais da comunicação entre os demônios sexuais que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Porém, eu quero falar isso na próxima aula, porque aí a gente vai tratar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais afinco. Então, na próxima aula, eu quero falar sobre os sinais da comunicação entre os demônios sexuais. Eu tenho certeza que vai falar com você. Hoje nós já começamos a falar um pouco sobre a comunicação entre os demônios sexuais. Eles se comunicam para fins específicos de problemas na área sexual, de fazer as pessoas caírem mesmo na área sexual. Ele atrai as pessoas como um imã. Isso é latente. Eu tenho visto isso o tempo todo, gente que foi atraído com uma pessoa, e geralmente assim, nunca atrai uma pessoa. Também acontece de o demônio falar aqui e a pessoa começar a seduzir o outro aqui que é puro, perdão, que é puro, que é santo. Mas também esses demônios fazem que as pessoas sejam um imã. Então o que eu quero aqui é ser um canal de Deus para a sua vida, para que você entenda com quem você está lidando. Você precisa entender que há uma comunicação no reino do Espírito. Os demônios se comunicam entre si para te fazer cair nessa área, porque é uma área muito privada, é uma área que precisamos se santificar, é uma área pura, é uma área que tem um poder tremendo. A mulher tem um poder tremendo, o homem tem um poder, de lançar a semente, que é o sêmen, a semente, zerar, e a mulher tem o poder de trazer à existência o que não existe. Então, quando uma mulher ela engravida, ela está gerando nela, ela está trazendo à existência o que não existe. Isso tudo acontece através do ato sexual. O ato sexual por si mesmo também ele carrega em si um poder que nós chamamos de energia sexual. Isso acontece quando o homem tem um ato sexual com a mulher com o homem. A sua força vital ela é liberada quando o homem ejacula na mulher, quando a mulher ela tem os orgasmos múltiplos, ela sente o prazer sexual, aquela força vital, aquela energia é liberada. E muitos demônios se alimentam disso porque eles sabem que isso é prazeroso, eles conhecem esses demônios. Eu vou falar mais sobre isso, mas esses demônios conhecem esses pontos orgânicos dentro do ser humano que atingem, né, o prazer da nossa natureza, o prazer corporal. Então esses demônios eles se comunicam entre si. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu não entendo, as pessoas ficam me assediando na rua. Eu conheci uma irmã que ela pegava o ônibus, os caras ficavam batendo no vidro, mandando beijinho, isso tudo faz parte de comunicação entre demônios sexuais. Essa moça, ela tinha uma vida alibada, uma vida pura, uma vida íntegra, mas ela era filha bastarda. Então, o que acontece? Existe um espírito de sensualidade, olha, escuta só, um espírito de sensualidade aqui em cima, ó, deixa eu ver aqui em cima, tá?
de fora para dentro, de fora, não é de dentro para fora, não agia dentro dela, mas fora, que se comunicava com os espíritos sexuais que aqueles homens tinham para seduzi-la, para tentar seduzi-la. Porque a mulher também, ele vai tentar atuar naquilo que nós falamos, que é a audição. A mulher é auditiva, o homem é visual. Então, ela diz assim, nossa, eles batem no ônibus, onde que eu vou, eles ficam me cantando, eu vou nos lugares, tem um homem querendo me pegar sexualmente, violentar sexualmente, eu passo na rua, eu recebo cantado o tempo todo. Há uma pressão nessa área sexual, porque esse demônio que também agia na vida dela, mas não possessivamente, mas no mundo espiritual, perseguia ela, se comunicava com aqueles demônios que agiam na vida daquelas pessoas, para que ela fosse pressionada nessa área. Até que no dia a gente orou, cancelou, pediu perdão para Deus pela bastardia, por ela ter sido gerada fora da aliança de casamento. Pedimos perdão para Deus, ela liberou também perdão para os pais, e através daquilo nunca mais, escute isso, nunca mais ela teve mais aquelas perseguições na área sexual, de homem cantando ela, de homem perseguindo ela. Você precisa entender isso, tá? Isso acontece com muitas pessoas que são assediadas sexualmente por pessoas controladas por shedins, por demônios. Shedins é demônios em hebraico. Então tem muita gente controlada por shedins sexuais e que pressionam a vida de outras pessoas a nível sexual, perseguem, tentam abusar, faz um monte de coisa. Então você precisa entender. Nós falamos um pouco sobre essa questão da comunicação. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre os sinais da comunicação entre os demônios. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Assina, né, que fala, inscreva-se no nosso canal e também ative os sininhos. Compartilha, divulgue para as pessoas esse nosso trabalho. Eu tenho certeza, tem muita gente precisando de cura, de libertação nessa área. Talvez você seja essa pessoa, ou você está aqui por curioso, ou você está aqui para querer saber o que esse pastor está falando, mas eu ensino algo, retenha o que é bom, abstenhai-vos do que é ruim. Se você acha que para você não serve, vai buscar o Senhor, busque a Ele, pede para Ele te ajudar a passar por essa revelação. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que passar por aquela revelação. Não quero te passar conhecimento humano, eu quero te passar aquilo que eu tenho aprendido e vivido na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor.